O governo Temer voltou à carga nas últimas semanas e promete aprovar no Congresso uma versão mais enxuta da reforma da Previdência do que a original, que passou na Comissão Especial da Câmara. O presidente Temer, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, querem garantir a aprovação antes do fim do ano. O prazo é curto e as oposições são grandes em ano pré-eleitoral. A reforma está paralisada desde maio, quando a Câmara recebeu do Supremo Tribunal Federal a primeira denúncia de corrupção passiva contra o presidente Temer. Conversa comigo o auditor fiscal Gabriel Correia. Ele é presidente do Sindifisco Nacional de BH, em BH, que conhece bem a principal justificativa para a reforma previdenciária, o rombo nas contas públicas. Gabriel, obrigada por ter vindo mais uma vez aqui conversar conosco sobre esse assunto bastante complicado e que tanta gente teme, não é? Olá, Vivian, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse assunto tão importante mais uma vez. O governo está querendo preservar agora, fazer um texto, como eu me referi, um texto mais enxuto, um texto menor, para ver se consegue aprovar ainda esse ano, passar algumas mudanças na Previdência. Ele quer preservar do texto original a idade mínima que estava proposta, que era 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, uma regra de transição para a implementação dessa idade mínima e a equiparação das regras de aposentadoria do serviço público com o regime geral da Previdência. O que você pensa dessa fórmula, desse aceno que o governo está fazendo de uma proposta menor, mas que, dentro do argumento do governo, é imprescindível para vencer a questão do rombo das contas públicas? Pois é, a gente tem que entender de onde surgiu esse novo gás do governo para tentar emplacar essa reforma, ainda que mais enxuta, e fazer um pequeno histórico. Lembrar que essa PEC da reforma da Previdência foi proposta no final de 2016 e no início, nos primeiros meses de 2017, ela tramitou na Comissão Especial da Reforma da Previdência e foi aprovado um substitutivo do relator, o deputado Arthur Maia, que já previa alguns ajustes, algumas alterações em relação à proposta inicial. Então o governo sinaliza agora que com essas existem pontos, mínimos pontos de honra, mas que, na verdade, pouco avançam em relação à proteção do trabalhador. Ainda é um ataque tremendo e brutal aos direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros. Então, ele insiste na idade mínima, que é de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Insiste também nessa regra de transição. Agora, o que a gente tem que ver se vai ficar ou não é em relação ao tempo de carência, o tempo mínimo de contribuição para ter direito à aposentadoria, que atualmente é de 15 anos e com a proposta do governo de reforma foi elevado para 25 anos. Isso é um tempo totalmente absurdo, sem qualquer comparação com sistemas previdenciários de outros países e que deixaria de fora milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores brasileiros sem nenhuma cobertura previdenciária. Só para... quer dizer, uma pessoa pode hoje aposentar tendo contribuído 15 anos, né? Exatamente. Quer dizer, isso não é o tempo, mas é o tempo de contribuição. Então, uma pessoa pode levar 20, 25 anos para contribuir 15. Exatamente. Né? Se tiver aqueles buracos, os famosos buracos, na hora de fazer a conta. E se for 25, ela pode ter muito mais do que isso. É o seguinte, atualmente a gente tem duas modalidades de aposentadoria. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Então é justamente na aposentadoria por idade, que agora o governo quer, aproximar essas duas modalidades de aposentadoria, né? Que os dois requisitos sejam concomitantes, tanto de tempo de contribuição quanto de idade mínima, e que é elevar para 62 e 65 anos, ele exige que, para ter direito a essa aposentadoria, atualmente aposentadoria por idade, tenha no mínimo esses 15 anos de contribuição, esses 180 contribuições mensais. E é isso daí que é um grande dificultador, porque pela característica do trabalho, da grande informalidade do mercado de trabalho brasileiro, você tem uma média de que para
para o trabalhador, a cada 12 meses trabalhados, apenas 9, em média, que ele teve tempo de contribuição. Que significa que 25 anos de tempo mínimo de contribuição significaria bem mais do que 30, 35 anos de trabalho, justamente por causa dessa informalidade. O que é complicado, tem ainda um complicador adicional com essa reforma trabalhista, que tem precarizado ainda mais as relações de trabalho e pode significar uma redução ainda maior das contribuições previdenciárias. Há alguns recuos, né, para que eles chamem de enxuta. Naturalmente, que a reforma enxuta tem alguns recuos em relação à aposentadoria rural, em relação ao benefício continuado, não é isso? Isso, benefício de prestação continuada. Esses pontos parece que estão já tá pacificado, que eles vão ficar de fora? Isso é muito curioso a gente perceber como tem sido feita a política no nosso país, porque o governo vai testando os limites da sociedade pela imprensa, anunciando algumas mudanças e vendo como é a reação da sociedade e da opinião pública frente a esses anúncios que são feitos pela imprensa. Então, esses recursos já demonstram os grandes absurdos e aberrações que você tinha na proposta original, como é o caso desse tempo mínimo de 25 anos, que a gente acabou de comentar, e como é o caso da aposentadoria rural, porque a gente tem hoje uma aposentadoria especial, principalmente para o trabalhador que tem aquela agricultura de subsistência, que dá proteção a esse trabalhador e a sua família, em que ele só contribui quando há comercialização da produção. É um percentual sobre o valor da comercialização. E nessa reforma quer obrigar a esse trabalhador rural, que é um agricultor muitas vezes de subsistência, de produção familiar, a contribuir todo mês e lá recolher um valor para cada um dos trabalhadores da família. Isso, na prática, significa inviabilizar a aposentadoria rural, porque se é uma contribuição, uma agricultura de subsistência, ele não vai ter condições de pagar, às vezes, R$50 para cada membro da sua família por mês, para que eles tenham direito à aposentadoria. Então é por isso que, frente a esses grandes absurdos que tiveram grande resistência na sociedade e no Congresso, refletidos no Congresso, ele já sinaliza esses recursos. Agora, notoriamente, esse movimento ainda está sendo feito, né? Há um teste do governo de se vai conseguir mesmo. Está fazendo mais uma tentativa de emplacar uma reforma, mas não há, a princípio, nenhuma garantia, né? É verdade. O que significa, um outro ponto que é bastante destacado, que é a questão da equiparação das regras do serviço público, de aposentadoria do serviço público, com o regime geral de previdência. O que implica isso? Esse é um argumento que o governo usa com muita frequência, mas que, na verdade, hoje em dia as regras já são muito próximas. Já foi instituído um fundo de previdência complementar para os servidores públicos, todos aqueles que ingressaram a partir de 2013 como servidores da União já estão submetidos ao mesmo teto do regime geral, que é em torno de R$ 5.500, o mesmo teto do INSS, e para ter aposentadoria superior a esse valor tem que contribuir para um fundo de previdência complementar, assim como já existe nas empresas privadas, existe nas empresas públicas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, uma prática já frequente que já significou essa aproximação, essa equiparação dos regimes. Agora, o que o governo quer fazer é, através dessa reforma, atacar os direitos adquiridos de quem entrou antes da criação dessa previdência complementar. 2003 foi mudada a regra, só que ela só valeria a partir da instituição do Fundo de Previdência Complementar. Então, os servidores que ingressaram a partir de 2013 que estão submetidos ao teto. Quem entrou entre 2003 e 2013 está num regime intermediário que não tem direito à integralidade, paridade, mas estão submetidos a uma média, mas não estão submetidos ao teto. Agora, a grande questão, e é preciso avaliar nesse conjunto, é que esse argumento vale muito para o governo quando ele quer vender essa reforma da Previdência como uma forma de atracar privilégios. Sim, que é a roupagem que ele quer. Que ele tem dado. Tem dado, que é o argumento que ele leva para a sociedade. Quando, na verdade, a gente vê que ela ataca trabalhadores mais fragilizados, precarizados, como a gente acabou de comentar aqui. O trabalhador rural e até com a reforma trabalhista, o caso do trabalho intermitente, que às vezes trabalhadores que não vão receber sequer um salário mínimo,
e não vão ter cobertura previdenciária se não atingir esse valor do salário mínimo. Agora, como é importante a gente perceber que o argumento é de atacar privilégios, mas principalmente calcado na tentar buscar o equilíbrio do sistema. Mas a gente percebe que o objetivo dessas regras e o resultado prático não vai ser o alcance do equilíbrio quando você vê, por exemplo, que a questão do servidor público ele acabou de trazer uma medida provisória de que aumentando a alíquota de 11% para 14%. E isso está forçando os servidores a migrarem para esse regime de previdência complementar, que vai significar menos contribuição para o regime próprio que ele argumenta que já é deficitário. Na mesma lógica, é essa reforma trabalhista, que estimula a terceirização, o que significa reduzir, como o trabalhador vai deixar de ser contratado diretamente pela empresa, não vai incidir a contribuição previdenciária na folha de salário dele, e essa terceirização incide uma contribuição previdenciária menor sobre esse serviço contratado. Então, quando você vê no cenário macro, na verdade, que apesar do argumento de que se está buscando um equilíbrio para o sistema previdenciário, as medidas que estão sendo tomadas, na verdade, elas fragilizam o caixa da Previdência Social, elas estão retirando recursos. A arrecadação vai cair. Vai cair e vai tornar ainda mais insustentável. Então, a gente não pode, está sendo feita uma escolha. Um momento, está se aproveitando um momento de fragilidade nas contas públicas para dizer quem vai pagar essa conta. E o governo está sendo muito rigoroso com o trabalhador, querendo dificultar ao máximo o acesso à aposentadoria, dizer que não tem direito à aposentadoria, como a gente vê nessas regras, e muito generoso com os grandes empresários, devedores da Previdência Social, como foi o caso, por exemplo, do Refis, aprovado recentemente, que estima-se que em 220 bilhões de reais o montante do perdão de dívidas nesse Refis. Então, você pensa que se o momento é difícil, a gente deve buscar soluções para que todos possam arcar com essa conta e pagar de forma justa e equânime para ter equilíbrio para o sistema, mas o que a gente está vendo é rigor com o trabalhador, retirada de direitos por um lado, e, por outro lado, muitas generosidades com os devedores, com os grandes sonegadores, e parte grande desses 220 bilhões do Refis seriam recursos que deveriam ser destinados à Previdência Social. Agora, todo esse cenário é bastante confuso. Para quem está acompanhando e não, às vezes não acompanha no detalhe, vê informações que são conflitantes. Se, por um lado, o ministro da Fazenda diz que até 2009, se não for resolvida a questão da Previdência, não se fizer essa reforma, o país vai romper de novo o teto de gastos e esse rombo que nós temos hoje vai ficar ainda mais grave e tal. Por outro lado, a Câmara faz uma CPI, né, e sai um relatório concordando com uma análise de auditores de um grupo do qual você mesmo faz parte, que é um grupo que aponta para que critica esse argumento de que a Previdência é responsável pelo rombo fiscal que o país tem. Que essa conta está sendo feita botando nas costas da Previdência uma responsabilidade que não é da Previdência. São notícias, né, são conflitantes. Sim. Como é que você vê essa... explica isso? Pois é, eu acho que a melhor maneira da gente entender esse cenário é a gente voltar na Constituição Federal de 88, que ela diz que a Previdência Social, a Seguridade Social, ela deve ser, o financiamento dela é tripartite, ela deve ser sustentada pelas empresas, os empregadores, pelos próprios trabalhadores e pelo governo. Então, a gente não pode encarar a Previdência só sob essa ótica do governo, de que como se fosse uma responsabilidade única e exclusivamente do trabalhador. O próprio empregador, a empresa, para funcionar, para gerar riqueza, ela conta com a contribuição dos seus trabalhadores e ela tem um ônus por conta disso, que é a contribuição previdenciária incidente sobre a folha. Ela tem as contribuições sociais que ajudam a pagar o sistema. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: a Previdência está dentro de um sistema de proteção social.
E o que o governo quer fazer e como eu disse, né, tem 3 pilares de financiamento, inclusive do empregador e do trabalhador. O que o governo está fazendo são escolhas políticas. Num momento de crise, em que as contas estão em dificuldade, como que a gente vai, quem vai pagar o pato? E aí o que ele está fazendo olha, empregador, você que teria a responsabilidade, a obrigação de contribuir com a sua parte, eu vou ser generoso contigo, vou perdoar suas dívidas, eu vou reduzir suas obrigações através da reforma trabalhista, por exemplo, eu vou perdoar suas dívidas e, ao mesmo tempo, pelo Refis, por exemplo, 220 bilhões, e ao mesmo tempo, por outro lado, eu vou tirar todos os direitos dos trabalhadores. O trabalhador não vai poder se aposentar, vai ter que trabalhar até para ter direito à aposentadoria, ao 100% da média, por exemplo, agora já se fala em 44 anos, que é um completo absurdo. Então, é uma escolha... para 40, né? Isso, a proposta inicial era 49, reduziu para 40 e agora está falando em 44. É o tempo mínimo, não é? Para chegar ao 100% da aposentadoria. Isso. Então, aqui a gente tem que... E é muito interessante, você tocou na fala do ministro Meirelles, ministro da Fazenda, porque a ótica dele é uma ótica financista. Ele está falando, a reforma da Previdência é necessária para a gente economizar 800 bilhões de reais em 10 anos. Aí era a versão original. Agora já fala em o substitutivo, caiu para 600 bilhões. Então ele está pensando só na economia. Então, se o ministro está pensando só na economia, a CPI da Previdência vem e diz o seguinte: nesse rombo que você quer atuar, tenho soluções para você. Vamos rever a desoneração da folha, que é um mecanismo que o governo criou justamente para desonerar o empregador, para reduzir o ônus do empregador. CPI vem e fala, você quer acertar as contas? Vamos rever a DRU, que é a desvinculação das receitas, recursos que deveriam ser destinados exclusivamente sendo aplicados em para a Previdência e para a Seguridade, sendo aplicados em outras partes. Agora, só para tentar esclarecer também, por que a gente vê também pelo noticiário, pela forma como é tratado e pelo próprio Henrique Meirelles, que sabidamente um porta-voz dos interesses do setor financeiro, né? Apesar de ser o ministro da Fazenda, ele tem uma origem como banqueiro, enfim, ele vem desse mundo. E a fala dele é bastante representativa, esse olhar financista e tal. Por que é tão interessante? Aí a conclusão, o setor financeiro tem grande interesse na reforma da Previdência. Para nós mortais, explique por que o setor financeiro tem tanto interesse nessa reforma. Esse ponto é essencial para a gente compreender porque essas notícias que saíram na semana passada, de que o governo vai dar um novo gás para a reforma da Previdência, que agora é questão de honra aprovar essa reforma até o final do ano, elas vieram no momento em que, curiosamente, saíram falas do presidente jogando a toalha, de que estava muito difícil de aprovar a reforma da Previdência, de que ele não teria apoio no Congresso para aprovar. Foi a segunda-feira, sem ser dessa semana passada. Exatamente. Então, e o mercado reagiu isso imediatamente. No dia em que saiu esse anúncio da fala do presidente dizendo que não teria condições de aprovar, a Bolsa de Valores caiu, o dólar subiu, o mercado reagiu de tal maneira que no dia seguinte ele já gravou um vídeo para dizer que ia colocar toda a energia do governo na aprovação da reforma da Previdência, de que não estava desistindo, Meirelles foi para a imprensa dizer isso. E aí a gente percebe o tamanho da crise política em que o Brasil está metido. Por quê? Ao mesmo tempo, nessa mesma semana passada, saiu uma pesquisa que diz que 85% da população brasileira é contrária a essa reforma da Previdência. Como pode uma democracia em que 85% das pessoas são contra a reforma da Previdência, ela ser pautada pelo mercado financeiro e o governo se mover a partir desse interesse? Então tem alguma coisa errada aí. E aí a gente tem que entender que esse governo não tem apoio popular. O governo é resultado do impeachment, que tem 4% de aprovação e está se mantendo com o apoio de parte do setor empresarial e desse mercado financeiro. Então ele precisa dar essa resposta para o mercado. E aí, a gente, respondendo mais diretamente a sua pergunta, o interesse do mercado financeiro é claro. Isso aí que está fazendo você ter
uma grande pressão para que as pessoas não tenham direito de se aposentar e se essa reforma for aprovada, você vai estimular as pessoas que tiverem condições a migrarem para uma previdência privada, que ela é fornecida justamente por essas mesmas instituições financeiras. Então, além desse estímulo da previdência privada, você abre espaço no orçamento público para dar outras destinações para o dinheiro. Por exemplo, uma coisa que não se fala e não se mexe é nos juros da dívida. Constantemente botou o teto dos gastos, você teve a PEC do teto dos gastos públicos, você está reduzindo todas as despesas, menos as despesas financeiras, as despesas para manutenção da rolagem da dívida. Então, são interesses do sistema financeiro, sim, tanto na destinação desse orçamento público, quanto no estímulo à previdência privada. Uhum. Só para a gente caminhar para fechar, não deixar de tocar numa questão que sempre vem à baila quando estamos travando essa discussão. Mas o país está envelhecendo, né? Nós temos aí menos gente nascendo, menos gente para bancar mais tarde uma população que está caminhando para ficar cada vez mais velha. Esse argumento é sempre colocado em favor da reforma. Como encaixar esse argumento aí nessa discussão toda? Pois é, essa é uma das falácias que, na verdade, é você pegar uma pequena parte do argumento e querer dizer que toda aquela discussão se resume por isso. Isso é um fato, né? Isso. Estatisticamente, isso é um fato. Sim, não na velocidade em que querem nos fazer acreditar. O presidente Michel Temer fala que, não, meus netos vão viver 140 anos, então 120, 140 anos, então é terrível, mudou tudo. Então a gente tem que entender, primeiro, que não é nessa magnitude que o governo está querendo nos fazer acreditar. A gente tem que entender que repactuações são necessárias de tempos em tempos mesmo. Então, se houver essa necessidade, mas tem que ser coisas principalmente com que as pessoas possam se planejar, com regras de transição mais discutidas, mais ou menos, principalmente para valer para quem está entrando no mercado de trabalho agora, não para quem já está há 5 anos de se aposentar. Você não pode pegar uma pessoa que está se aposentar em 5 anos e dizer que ela precisa trabalhar não 5 e sim 15 anos, que é o que essa reforma quer fazer. Agora, só para a gente fechar, estão falando que vão fazer uma reforma mais enxuta, aquilo que não passa, que só depende de PEC, e depois, para o ano que vem, para 2019, aí, através de projeto de lei, poderia-se fazer as mudanças que são complementares, né, a essa proposta aí. Primeiro, se você acha que isso é viável, no meio de 2017 para 2019, no meio há uma eleição, então será outro governo. E segundo, o que você acha que os senhores deputados e senadores farão até o final do ano sobre a proposta que está aí, só para a gente encerrar? Sim, esse aspecto político é muito interessante. Você está acompanhando, não é? Apesar de você ser um técnico, você tem acompanhado de perto essa movimentação. Eu quero saber a sua opinião. Esse aspecto político é muito interessante, até como a gente comentou, né, no histórico dessa proposta que vem desde o ano passado, e talvez essa reação do mercado tenha sido tão forte justamente porque existe uma percepção muito estabelecida de que em ano eleitoral é muito mais difícil se aprovar uma reforma impopular como é a reforma da Previdência. Como eu citei aqui, 85% da população é contrária a essa reforma. Então, eu entendo que E a partir de julho não se aprova mais nada. Exatamente. Então, o que eu entendo é que esse esforço do governo é um último sopro, é um último gás que ele está tentando fazer para ver se consegue emplacar. Sem dúvida, uma resposta ao mercado, porque é um governo que não tem respaldo popular, então a sua condição de governar, principalmente depois da votação das 2 denúncias da Procuradoria, que foram votadas no Congresso, isso significou muito capital político do governo. O governo teve que liberar muitas emendas para os parlamentares, reorganizar sua base de apoio, renegociar cargos no governo. Então, o governo já não tem o capital político que precisaria para aprovar isso. E é importante, quando a gente fala disso, justamente essa constatação que você mencionou, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então, ele precisa de 308 votos, é um número muito grande, uma maioria qualificada para aprovar essa proposta. Então, eu entendo que são poucas sessões legislativas nesse ano de 2017. Em 2018, retornando já com os deputados com a lógica eleitoral, realmente o governo vai ter muita dificuldade. Eu entendo que a pressão da população
tem que ser enorme nos seus deputados desde já, porque se 85% da população é contra, tem que se fazer ouvir. O nosso sistema político tem que dar resposta para a população, ele não pode ser um sistema que só dá resposta para o mercado financeiro. E eu entendo sim que se a gente tiver empenho da sociedade organizada, se articular, for junto a seus representantes e pedir que eles simplesmente representem a vontade popular que está demonstrada por essa pesquisa, a gente terá condições de barrar essa reforma do governo, essa proposta de reforma do governo, e talvez, num outro momento, um governo eleito nessas eleições de 2018, com maior legitimidade, maior apoio popular, a gente possa rediscutir esse tema em outras bases. A gente partiu de um ponto totalmente sem discussão com a sociedade, uma proposta de reforma totalmente absurda, em que agora não temos sequer condições de aprovar nada, sequer essa versão mais enxuta. Então, essa é a minha expectativa, que a gente consiga barrar agora, para depois de um governo eleito com mais legitimidade, a gente possa enfrentar esse tema em outros termos. Gabriel, foi um prazer tê-lo aqui no Mundo Político outra vez. Eu agradeço, muito obrigado. Eu conversei com o auditor fiscal, Gabriel Correia, ele é presidente do Sindifisco Nacional BH. Nosso assunto aqui é a reforma da Previdência. O governo está tentando, mais uma vez, nesse resto de sessões que tem no Congresso Nacional, aprovar uma reforma que eles estão chamando de mais enxuta, com alguns pontos centrais, como uma forma de cumprir, inclusive, a pauta que o governo Temer tem, sendo que a reforma da Previdência sempre figurou como a pauta dos itens dessa pauta mais importante. Bom, então discutimos aqui esses pontos, o que o governo está pretendendo ainda fazer, e no final aqui Gabriel falou sobre as chances. Ele acha muito difícil que o governo consiga emplacar essa votação esse ano e que os parlamentares, senadores e deputados cedam a essa pressão. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.